Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode acender aí, pega o seu caderno, sua caneta. Amém? Glória a Deus. É escola, né, irmãos? Quem vem para a escola sem caneta e caderno, está com problema. A irmã Zuleide ainda tem kit aí para quem chegou hoje, quem não tem caderno. Cadê ela? Cadê a Zuleide? Está lá na salinha. Amém, irmãos? Sobre o que nós falamos semana passada? Vocês viram o Reels lá, né? Aí vocês lembraram, né? Que bom que tem o Reels, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre o espírito de medo. Como que nós vamos vencer o medo? Diga para o irmão, como vencer o medo? Então, a gente vai estratégias bem práticas, bem simples, né? De forma que a gente consiga utilizar. Quem perdeu alguma aula da escola, volta lá e assiste. Tá, irmãos? Que a gente vai precisar aí, no final de novembro, que você esteja com algumas coisas aí na sua cabecinha. Amém? Então, feche os teus olhos aí, vamos orar. Depois você anota aí os textos de hoje. Pai, nós te exaltamos, te glorificamos pela tua presença, pelo teu agir nas nossas vidas. Pai, te pedimos, Senhor, um espírito de sabedoria sobre todos que estão aqui, que nós possamos entender da tua palavra. Essa é uma escola, Pai, e nós somos discípulos de Jesus. Pai, queremos aprender de ti, sair daqui fortalecidos, Senhor, edificados pela tua palavra. E nós pedimos, Senhor, todo cansaço, tira agora, renova, toda inquietação na alma e no espírito, em nome de Jesus, amém. Amém? Abre a sua Bíblia lá no livro de Isaías. Nós vamos ler Isaías capítulo 41 e 43, tá bom? Então deixa lá aberto em Isaías. Quem está anotando? Isaías 41, versículo 10. Tem aqui? Conseguiram? Ok. Quem achou, dá uma glória a Deus. Quem não acha ainda os livros, né, dá uma estudada, porque é fevereiro o feriado do carnaval? Eu acho que é, né? Fevereiro ou março deve cair. Então, nós já alocamos o local do retiro. É um local maravilhoso, irmãos. Quem já foi lá viu que é uma bênção. E nós temos muitas gincanas bíblicas no retiro, né? Então, já começa aí a se preparando. Vão ser 5 dias, né? Amém? Então, Isaías 41, verso 10 diz assim. Tem aqui no telão? Acho que tem que diminuir um pouco aqui para aparecer, né? Ou não? Isso. Vamos lá. Aqui é Velozes e Obedientes, não Velozes e Furiosos, né? Vamos lá, vamos ler juntos aqui o verso 10. Coloca para mim o 10 e o 13, tá bom? Vamos lá? Treze. Amém. Sente um pouquinho aí. Nós vamos começar com esses versículos aqui, mas nós vamos citando alguns e aí você vai anotando. Amém? Primeira coisa como é que nós vamos vencer o medo? O medo não é um sentimento, o medo é um espírito que causa um sentimento em nós. Amém, irmãos? Então é um espírito maligno. Onde que está isso? Lá em 2 Timóteo 1:7. Vou pedir para um irmão já membro aí, achar rapidamente 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Então, o que acontece? O espírito de medo vem, lança setas, nos envolve, né, naquela atmosfera, tenta assombrar. E aí aquele sentimento toma conta do seu coração. Só que medo não está ligado só ao medo pânico, né? Medo de não conseguir alguma coisa, né? Algo que te faz parar no meio do caminho e não prosseguir nos projetos, né? Ou uma situação, por exemplo, né? Se eu chamar alguma pessoa aqui para vir aqui na frente, falar alguma coisa, a pessoa fica às vezes tomada de medo. Por quê? Porque ela está preocupada com o que vão pensar, como que ela vai falar, né? Se aqueles amigos vão sorrir, vão rir dela. Então, o medo é um problema
se você não for livre dele, se você não tiver vitória sobre isso, e isso pode te atrapalhar em muitas áreas da sua vida. Amém, irmãos? Amém? Então não é só o medo de um assalto, não é só medo de sofrer um acidente, não é sobre isso somente. É quando a Bíblia fala sobre isso, diz em todas as áreas, o Senhor não nos deu esse espírito. Por isso que é um espírito. Então o Espírito de Deus é um espírito diferente do que o inimigo lança sobre nós. Então eu vou pedir para um irmão que achou ler 2 Timóteo 1:7. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Então 2 Timóteo 1:7. Quem vai ler? Pode ler, irmão. Amém. Deus não nos deu o espírito de... Essa é a aluna do nível 3, é a minha aluna mais velha, tá, irmãos? Mas ela é rápida na Bíblia. Se vocês não bobearem, vocês vão perder na gincana para ela. Amém? Então, Deus não nos deu o espírito de medo. Em algumas traduções diz o quê? Temor. Em outra tradução diz o quê? Covardia. Então, crente não é covarde, porque esse é um espírito que não faz parte da natureza nossa. Porque a nossa natureza, o Senhor nos deu um espírito de quê? Que a tia leu. Coragem. Ai, pastora, mas eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de borboleta, eu tenho medo de um monte de coisa. O que mais, irmãos? Hã? De quê? Baratas, insetos, o que mais? Pastor, eu tenho medo de dirigir. Eu acho que o outro carro vai vir e vai avançar. Então, esses são sentimentos que nós desenvolvemos por causa do espírito de medo. Então, muitas pessoas têm traumas e esses traumas levam a algumas fobias. Ok, se esse medo está ligado a um trauma, o Senhor cura também. Amém, irmãos? Então, uma criança que se afogou, ela vai ficar com medo de água, porque ela tem um trauma. Não é? Aí, pastor, aquele menino deve estar com espírito de medo. Não, querido, ele se afogou. Ele sofreu uma situação traumática. É diferente. Amém? Então, tem adultos que têm medo de nadar, e quando a gente vai orar e pedir para o Senhor tratar, às vezes é um banho lá que a mãe deu, os primeiros banhos, só faltou sufocar o bebê, e aquilo ficou lá no campo, né? Do subconsciente, né? Então, tudo isso. Mas, a tia leu aí, 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz o quê? O Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia, de recuo, né? Não, Deus nos deu um espírito de coragem, não é? Amém? Que mais? Ousadia, que mais? Amor e poder. Diga amor, coragem, poder. Amor, coragem, poder. Esses são a manifestação de Deus em nós. Então vamos lá. Também no Salmo 56:3, anota aí, Salmo 56:3, eu vou pedir para um levita abrir aí rapidão. Salmo 56:3. Espada para o ar. Amém, irmãos? Eu quero terminar meu conteúdo dentro do tempo ali. Então, me ajude. Vai lá. Isso. Salmo 56:3. Amém. Quem está falando isso? Davi. Quem está falando? Davi. Mas eu, quando estive com medo, isso quer dizer que o inimigo vai tentar sempre nos colocar medo. E Davi fala, olha, teve um momento que eu fiquei, mas eu já confiei em ti, e aí o espírito de medo não tem lugar. Certo, irmãos? E tem muitos salmos, nós poderíamos falar diversos aqui, Davi falando, mas nós vamos voltar. Depois que nós já falamos em 2 Timóteo, que é um espírito, falamos que Davi, sendo rei, sendo ungido de Deus, também teve momentos, né, de ele ter que recorrer a Deus para que o espírito de medo não dominasse. A gente volta agora para Isaías, amém? Deus está falando, através do profeta Isaías, lá do capítulo 40, Deus começa falando com o povo. Então, desde o 40, 41, 42, 43, 44, até o 45, Deus está falando sempre a mesma coisa por causa de uma situação que estava acontecendo lá, que não é o motivo da nossa aula hoje. Então, no 45, ele levanta Ciro
para defender o povo. Mas desde o 40, ele começa lá no 40, versículo 1, ele diz assim, consolem, consolem, né? O meu povo, diz o Senhor, encorajem Jerusalém. Então o povo estava temeroso, estava recuado, estava acovardado. Então esses 5 capítulos aí, Deus está falando através do profeta Isaías, né, que é o mesmo que foi usado para falar com o profeta com o rei Ezequias, ele sendo usado para encorajar o povo. Então ele começa falando desde o 40, e aí no 41, lá no verso 10, ele fala assim, por isso não tema, pois eu estou com você. Então eu quero te dar 5 razões nestes versículos para que você não permita que o espírito de medo tome lugar na sua vida. Amém? Então, como que eu vou vencer o medo? Eu vou usar essas 5 direcionamentos que estão neste texto para a gente entender. Primeira coisa, ele fala aqui, por isso não tema, né? No verso 10, pois eu estou contigo. Então, primeira coisa, que quando o espírito de medo vem sobre nós, a primeira resposta é dizer, a presença de Deus está comigo. Porque quem disse? Deus que disse. Deus diz, olha, por que você está com medo? Não tema. Eu estou com você. Então, primeira coisa que a gente precisa colocar na nossa mente é que nós nunca estamos sozinhos. Mas esse nunca estar sozinho não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer criatura, porque todos somos criaturas de Deus. É para os filhos de Deus. Né? O que a palavra diz, aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você está andando debaixo da obediência, Deus está com você. Amém? Não é com filho rebelde, não, é com filho obediente. Então, Deus está dizendo, olha, você é meu filho e você nunca vai estar só. Primeira coisa para a gente já mandar esse espírito de medo embora. Amém? E aí ele continua aqui, não te assombres, em algumas traduções diz assim, não te assombres, ou outra, não tenha medo, ou não te apavore. Esse assombrar, quem aqui já ficou assombrado com alguma coisa? Alguém sabe? Como que é? Uma vez tentaram entrar na casa do Everton, ele levantou a mão, eu lembrei. Ele era nosso vizinho da outra rua, né? E fizeram um barulho lá no telhado dele, né? E aí ele ligou para o pastor. Posso contar essa, né? Ele ligou, aí o pastor atendeu, aí o que foi? O cabelo desse tamanho, né? Naquela época eu não fazia progressivo, era um levante. Aí ele falou assim, alguém está tentando entrar na casa do Everton. Aí ele, eu vou lá. Eu disse, eu também. Aí a gente entrou no carro, era na outra rua, né? E lá vai nós 4, a gente ia dar uma peia no bandido, né? Eu, o pastor, o Everton e a Zulene. Não sei como que ia ser, eu sei que a gente ia pegar o bandido que estava no telhado. No final das contas, não era um bandido, era um gato. Mas eu achei bom, eu achei assim, nossa, nossos varões são corajosos, né, irmão? Mas eles estavam meio assombrados. Não quis dizer, né, que ele estava com medo, mas ele estava um pouco assombrado. Então, e quando ele ligou, o pastor disse, meu Deus, e era na outra rua, né, era 2 ruas. Era na outra rua, então nós éramos realmente os que iam chegar mais velozes ainda. Então, tem momentos que a gente pode ficar assombrado. Uma má notícia, né? Uma notícia de uma enfermidade, né? Por exemplo, quem conhece a pastora Magali, ela teve um problema agora recente, né? E quando ela descobriu, ela me ligou, e aí a gente ficou, vamos orar. Mas, as pessoas ficam ainda, será que é maligno? Será que é benigno? Será que vai dar para tirar? Será que depois vai ter que fazer químio? Então, as pessoas, quando recebem essa notícia, ficam assombradas. Quando nós recebemos a notícia, mostra ali, né? Por exemplo, quando o pastor foi fazer a endoscopia, eu fui para a MP e a gente achava que ia ser um exame de rotina. E aí o meu irmão Timóteo foi com o pastor. Quando viram o que era, né, que era um câncer no estômago, o médico chamou o Timóteo no canto. E o Timóteo me ligou assombrado. E ele disse assim, eu já estou chegando aí, desce, que eu não dá nem para me falar. E ele não conseguia falar direito, né? Então ele estava literalmente assombrado, né? E aí foi ou não foi, mano? Foi isso aí. Aí ele estava dirigindo e o pastor estava sedado, porque
ele tomou sedação, né, para fazer o exame. Ele estava dormindo no carro e o Timóteo, nervoso. Aí ele, o que você está fazendo? Eu falei, estou pesquisando aqui na internet para me entender o tipo de câncer que é, né, para me saber com o que eu estou lidando, né, na mesma calma que eu estou aqui. Porque o Senhor dá calma, né, irmãos? Mas tem horas que a gente fica. Então, Deus conhece a nossa natureza. Por isso que ele está dizendo, não fica assombrado, porque ele sabe que a gente humanamente fica assombrado em algumas situações, fica assustado, fica sobressaltado, pensa que vai correr, tem hora que quer correr e não consegue correr, paralisa. Então ele está falando assim, olha, Deus está dizendo que qualquer um de nós, pastores ou não, temos situações que nós ficamos assustados, ficamos sobressaltados, podemos ficar assombrados. Mas ele está falando que aqueles que aceitaram Jesus como Senhor, quem parte com ele, esses, ele está dizendo, eu sou o seu Deus. Segunda coisa, se ele é o nosso Deus, nós não temos que ficar assombrados, nem preocupados. Agora, tem gente que está na igreja, mas Deus não é o Deus dele. Ele mesmo é o Senhor dele. E aí ele diz, Senhor, tu és o meu Deus, o meu Senhor, mas ele não faz nada o que Deus manda. Então Deus não é Senhor dele. Ele é o Senhor dele mesmo. Amém, irmãos? Então Deus está dizendo, olha, você que eu sou o teu Deus, que você me segue, que você me obedece, que você anda debaixo do meu alinhamento, eu estou dizendo para você, não te assombres. Fica tranquilo. Calma teu coração, pois eu sou o teu Deus. Ele está dizendo, olha, o grande eu sou, o todo-poderoso, o que cura, o que provê, o que abate, o que também levanta, o que traz à existência aquilo que não existe, o que tem todo o poder, toda a autoridade, que fez céus, terra e mar, que governa sobre tudo e sobre todos. Ele está dizendo, eu sou o teu Deus. Está dizendo, olha, você está comigo, você está seguro. Amém, irmãos? Mas nós temos que ser realmente servos, né? Tem que ser filho, diga filho, servo, ovelha, propriedade. Então tem que ser filho primeiro, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Segundo, obedecer, tem que ser ovelha. E se você é ovelha e é filho, você vai querer agradar o Senhor, você vai ser servo. E se você é os três, você entende que tudo na sua vida está debaixo do governo dele. Você é uma propriedade exclusiva do Senhor. Lá em 1 Pedro diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo escolhido. Amém? Então ele me comprou. Não sou qualquer coisa. Eu fui comprada com preço de sangue, você também. E o sangue de Jesus. Então, como é que Deus me vê? Quando Deus olha para Jesus, ele vê a gente lá. Deus me vê e vê você através de Jesus. Olha lá. Esse aqui veio através de Jesus. Amém, irmãos? Porque nós somos filhos, porque nós reconhecemos Jesus, somos servos, somos ovelhas, somos propriedade. E aí ele está dizendo, realmente eu sou o teu Deus. Então não precisa se apavorar. Porque o Deus que governa tudo e que a nossa digital tem a marca dele, ele está dizendo, eu que sou o Deus de vocês. Amém? Se tudo isso entra na sua cabecinha, metade do medo já foi embora até aqui. Amém, irmãos? Mas tem a parte de se sujeitar. E aí ele continua no versículo 10. O que diz mais lá? Vocês estão com o versículo aí? Lê o 10 aí de novo. Ok, então diz assim, eu te fortaleço e te ajudo, certo? Diz assim, eu fortalecerei e eu ajudarei e eu segurarei com a minha destra fiel. Então a gente vai juntar aqui fortalecimento e ajuda, amém? Queridos, todos nós passamos por dias que alguns dias nós estamos mais encorajados, mais fortalecidos, e em outros dias nós estamos mais debilitados, sim ou não? Ou você está sempre numa reta? Não. Por exemplo, a gente começa a semana com todo o gás, não é? Ou não? Lá no meu trabalho, o pior dia para minhas colegas é segunda-feira. Eu não sei o mistério da segunda-feira, né? Mas ela chega morgada, a menina que trabalha comigo, a minha assistente, ela diz assim, hoje eu não estou para ninguém. Eu falei, tá sim. Você está aí, eu estou te vendo. Mas é tipo assim, tudo que eu puder não passar para ela, na segunda eu não passo.
Porque eu sei que está o corpo presente ali, mas parece que a pessoa não chegou, né? Às vezes eu falo, você veio, mas sua alma não chegou ainda não, deve estar vindo. Porque parece que é o dia que a pessoa está mais, não sei, cansado, né? Parece que no fim de semana, em vez de descansar, voltou mais cansado ou perdeu o ritmo. Não sei se no trabalho de vocês é assim. Hoje, terça, o negócio já andou melhor. Amanhã estamos no pico total, né? Então, a gente tem esses dias que você está meio de baixa. Tem dias que você não fala muito, né? Nosso horário mudou, então 6 e pouco a gente já está todo mundo estacionando lá, subindo, correndo. 10 para as 7 está quase todo mundo nas suas mesas já, trabalhando. Então, nosso horário mudou, então a gente está acordando mais cedo, né? E tem colegas que de manhã não quer conversa com ninguém, né? Parece que a gente diz bom dia, a pessoa pergunta assim, e daí, né? Só falta dizer assim, só se for para você, né? Mas educadamente as pessoas respondem. Então, tem isso, tem dia que a pessoa não está bem. Talvez não dormiu bem ou passou algum problema lá. E Deus está falando aqui, olha, tem dias que você pode estar enfraquecido sim. Mas Ele está dizendo, quem te fortalece sou eu que vou te fortalecer. O problema é que a gente quer ir pelas nossas forças. A gente tem que aprender a recorrer a Deus sempre. Nos dias bons e nos dias maus. Mas nos dias maus não adianta dizer, não, eu vou me esforçar. Não, não é o nosso esforço, não é nas nossas forças que nós vamos chegar. Não é no nosso entendimento que a gente vai alcançar a sabedoria e o conhecimento e a revelação da palavra. É a sabedoria divina. Amém? Por isso que Provérbios diz, não te apoie ou não te estribes no teu próprio entendimento. Porque quanto mais a gente estuda, menos a gente tem que entender que nós não sabemos nada, que mais nós precisamos de Deus. Amém, irmãos? Porque os títulos ficam lá fora. E quando Jesus nos chamar após o mestrado, nada disso vai importar. O que vai importar é o que eu conheço e vivo da palavra de Deus e vivo com integridade. Então, nós temos luta assim. E Deus está dizendo assim, Isaías, fala para o povo lá que eu sei que eles estão de baixo aí, estão enfraquecidos, estão com medo, estão assombrados, mas diz para eles, olha, eu que vou fortalecer eles. Quem vai ajudar eles, que vai dar o escape, sou eu. Se você ler o livro de Isaías todo, você vai entender todo o contexto que eles estavam passando. Mas nós vamos fechar nisso aqui. Então, quem nos fortalece é o Senhor. Quem nos ajuda é o Senhor. Às vezes a gente quer pedir ajuda de um, ajuda de outro. Não, eu tenho um conhecido ali que pode me ajudar. Não aquele amigo. Querido, recorra primeiro ao Senhor. Sempre ao Senhor. Deus usa até o ímpio para nos abençoar, se essa for a vontade dele. Se Deus quiser, o que aconteceu com Elias? Os animais iam alimentar. Deus usou uma viúva que nada tinha. Deus disse assim, não, vai lá na viúva. Acho que Elias deve, puxa vida, não tem outra melhor não? Que eram as mais necessitadas. Então, Deus faz as coisas meio loucas para este mundo, para confundir. Então, nós precisamos andar nessa dependência, amém? Então, diga assim, quem me fortalece, quem me ajuda, é Deus. A gente acha, não, eu vou ler agora, eu vou não sei o quê, eu vou me esforçar. Não, quem abate e quem levanta é Deus. A gente tem que ir para Ele e abrir o coração. O segredo de Davi é que ele abriu o coração. Leia os Salmos. Ele fala, eu estou na cova, eu estou no abismo, meus ossos estão doendo, meus ossos estão envelhecendo. Ele fala tudo o que ele está sentindo em oração a Deus. Senhor, laços de morte me cercaram. Ele estava se sentindo depressivo, entristecido, desanimado, desencorajado, fraco. Então, é isso que nós devemos fazer. Amém? E aí ele fecha esse versículo falando que quem nos sustenta é a destra. A destra é a mão que a gente usa, né? Com exceção dos canhotos, que tem poucos aqui. Mas qual é a mão que nós temos mais força? Quem é direito? Quem é destro? A direita. Se eu tentar segurar algo com muita força com a esquerda, eu não vou conseguir, porque eu sou destra. E aí a palavra está dizendo que a mão de poder de Deus, a mão mais forte de Deus é a direita. E está dizendo que com essa mão mais forte, Ele nos segura. Amém, irmãos? Eu acho que esse versículo, para mim, é um versículo-chave que eu sempre declaro, já devo ter repetido várias vezes na devocional, porque ele é muito claro e Deus pontua aonde nós realmente temos falhas, onde nós necessitamos, Ele dá a resposta. Amém? Então, quando tem dia que a gente está quase capengando, a gente fala, Senhor, se o Senhor não me sustentar, hoje eu não vou. Aí Ele diz assim, é com a mão direita. Ou seja, com a mão de poder, a mão mais forte dEle é que Ele nos sustenta. Amém, irmãos? Com tudo isso, a gente não precisa temer.
Amém? Então, a gente não precisa andar com reservas, andar com temor. Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer? Ai, meu Deus, tem uma emboscada. Ai, meu Deus, tem uma situação difícil. Ai, meu Deus, um laudo médico terrível. Querido, nós já passamos por todas essas situações. E realmente a nossa fé é aperfeiçoada. Porque a gente aprende na situação mais difícil que só Deus é o socorro. O que nós aprendemos nessa pandemia aí? De 2020, março de 2020, nós entramos nos cultos online. E fomos até o final, foi agosto? Que nós voltamos presencial? Abril, sei lá. Não sei, foi esse ano. Mas nós passamos por muitas situações. Esses dias eu estava num lugar, acho que a Luciane estava comigo, o Luiz. Estava eu e o pastor Walter, encontramos com um casal de bispos. E eles falaram que eles perderam muitos membros. Que eles falaram assim, nós estamos juntando os cacos, porque perdemos muita gente. E eu fiquei pensando, falei, eu glorifico ao Senhor, porque nós não perdemos nenhum. Teve gente que teve Covid, mas está aqui para a glória de Deus. Amém? Então, realmente, quem nos sustentou foi o Senhor. Já tem notícias chegando aí da versão Delta, né? E outros casos. Irmãos, não temam as más notícias. Confie no Senhor. Pastor, apareceu outra doença e vai aparecer, querido. Estuda a Bíblia mais um pouquinho que você vai ver que nós vamos ter dias aqui. A palavra diz lá em Apocalipse que vai ter uma situação do sol, que a terça parte da terra vai morrer rapidamente. Então, a gente sabe que coisas terríveis vão acontecer. Vai faltar comida no mundo inteiro, vai faltar água. As pessoas vão estar correndo de um lado para o outro. Vai chegar dias que as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Tudo isso está descrito na palavra. E a palavra é fiel e verdadeira. Vai acontecer. Amém? O Covid que nós vimos aí está descrito na palavra. Pastor, ele volta. Em torno de 10 anos volta algo muito parecido. Se nós vamos estar aqui, não sabemos, que a Bíblia não diz o dia do arrebatamento. Amém? Então, diante de todas as nossas lutas, dificuldades, Deus sempre tem uma resposta. A palavra diz, não temas, 365 vezes. Ou seja, para cada dia. E Deus sabe que nós, muitas vezes, conhecemos a palavra, mas ainda ficamos temerosos. Amém, irmãos? Tem dia que eu sei que Deus está comigo, mas mesmo assim está aflito. Eu sei que Deus vai resolver, pastora, mas, ai meu Deus, eu tenho um boleto que vai vencer. Se você sabe, porque está aflito, angustiado. Parece que é um pouco estranho, não é? Sim ou não, irmãos? É uma escola, você pode falar. Volta lá, avança aí para o 43, Isaías 43, verso 1. Então, grave aí aquilo que você leu. Primeiro, a presença de Deus está conosco. Depois, Deus é o nosso Deus. E se realmente Ele for o seu Deus, se você for filho, se você for servo, se você for ovelha, se você for propriedade, Ele está com você. Amém? Só que tem gente que não quer ser filho, não quer ser ovelha, não quer ser servo, propriedade muito menos, eu faço o que eu quiser. Deus esteja comigo. Não, Deus não está com isso. Deus não tem aliança com rebelde, com desobediente, com quem não se sujeita, irmão. Isso é muito claro na palavra. Amém? Então, nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. A palavra descreve como eu devo falar, como eu devo portar, com quem você deve casar, como você deve viver a sua vida em todos os sentidos, em todas as áreas. Filho obedece à instrução do pai. Então, a gente está seguro quando a gente está debaixo da cobertura. A gente ora todo dia, né? A cobertura do sangue de Jesus. Aí todo mundo olha aqui, pastor, é minha cobertura do sangue de Jesus. Mas ele não quer se sujeitar a Jesus. Mas ele quer a proteção do sangue do Cordeiro. Então sujeite-se a ele também. Amém, irmãos? Eu quero a bênção, mas não quero obedecer ao Senhor da bênção. Então vamos alinhar isso aí. Eu sei que os irmãos já estão alinhados. Glória a Deus por isso. Amém? Se eu tenho essas convicções, se eu sei que Ele me fortalece, que Ele me ajuda, que Ele me sustenta, que a mão mais forte dEle é a que me segura, essas convicções estão na minha mente, nós não vamos ter medo. A sombra do medo vem, né? Aí a gente pode dizer como Davi lá, o Senhor é meu pastor e nada, deitar me faz em verdes, guia-me mansamente. Vai, irmão.
refrigera a minha, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmão, já imaginou como é o vale da sombra da morte? É assustador. Dá para fazer um filme, né? O vale da sombra da morte. Mas eu não temerei mal, porque o Senhor está comigo. Pastor, eu vou deixar aberto no Salmo 23. Não é deixar aberto, é declarar. É ter convicção. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque a tua vara e o teu cajado me... Vara e cajado são autoridade e disciplina. Ai, pastor, eu não quero a vara e o cajado, eu só quero... Não, querido. O que nos consola é saber que há um Deus que me ama, que cuida de mim e que me corrige também. Porque a Bíblia diz que Deus corrige quem Ele e açoita quem tem por... Então a vara e o cajado é bênção. Porque uma ovelha sem vara e sem cajado, cadê? Meu Deus, foi pro buraco, pronto, se extraviou. Não, Ele não deixa. A vara, o cajado, puxa para cá, puxa para... Correu de novo, dá-lhe uma quebradinha na perna dele, que ele volta. Assim o pastor de ovelhas fala. Dá uma pesquisada lá, como que cuida de ovelha? Amém, irmãos? É bem interessante, né, a comparação que Deus faz. Por isso que a gente unge com óleo a sua cabeça. Porque a ovelha, um animalzinho, a gente tem que ungir a cabecinha dela com óleo, porque os bichinhos vêm tudo na cabeça da ovelha. E ela não tem mãozinha, ela tem patinha, então ela não sabe fazer assim, né? Então, o pastor tem que ungir a cabeça da ovelha com óleo, os ouvidos, para não entrar nada. Por isso que a gente unge a cabeça dos irmãos também. Amém, irmão? Mas tem crente que é tão orgulhoso, arrogante, soberbo, que diz, eu não preciso ir, não. Todo domingo eu tenho que ungir minha cabeça. Oxi, o que a Bíblia diz? Unge a minha cabeça com... E o meu cálice? Amém, irmãos? Então, vamos lá para o 43, para a gente ir fechando. 43, verso 1. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ler lá, todo mundo. Cada um lê um, bem alto. Amém. Amém, irmãos? Primeira coisa, ele diz assim, mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou. Quem te criou? Você tem um selo, né? Você é criação dele. Ele te fez com todos os detalhes. Ele nos conhece. Então, primeira coisa que nós temos que ter a compreensão disso é que nós somos criados por ele. Ele nos conhece. Ah, pastora, mas eu sei disso. Ótimo. Se ele te criou, Deus é perfeito em toda a sua obra. Deus não erra. Deus não tem projeto que não deu certo. Amém, irmãos? Isso é garantia de que você é um projeto perfeito de Deus. Pode ser que você não esteja no trilho. Talvez você está correndo num trilho que não é o que Deus projetou para você. Mas você é um projeto perfeito de Deus. Deus te fez com habilidades, com qualidades, com inteligência. Deus nos projetou perfeitamente. Deus nos plantou no lugar que Ele quer que nós frutifiquemos. Então, nenhum de nós é um projeto... Ai, Deus não me fez direito. Como assim? Deus faz tudo perfeito. Ai, pastor, Deus podia ter me feito mais alto. É bem o que eu queria também ser mais alto. Mas Deus faz perfeito, então está tudo certo, irmãos. Amém? Amém, irmãos? A gente tem uma tendência de querer assim. Eu queria ser assim, dessa forma. A gente tem que entender que Deus que nos criou, Ele nos fez com tantos detalhes que nós somos únicos. A nossa identidade é única, o nosso DNA é único.
Prova disso é que se alguém quer saber se é filho do outro, faz uma prova de DNA. É 99,9%, querido. Nós somos únicos. Isso é a obra-prima de Deus. E a gente precisa valorizar a obra-prima do Senhor, que somos nós. Quando Deus diz assim, olha, mas agora Ele te criou, Ele te formou, Jacó. Ele te formou, Israel. Quando a gente era Jacó, a gente estava no mundo, mas agora a gente é Israel. E foi Ele que nos preparou. Amém, irmãos? Perfeitos, uma obra perfeita, com dons, com capacitação. Tudo que você precisa frutificar na casa do Senhor, toda bagagem já está aí em você. Pastora, mas eu não estou vendo. Então vamos orar, porque está aí. Amém, irmão? Pode estar bem escondido, mas está lá. E quem ativa tudo isso em nós, as coisas boas? Porque há um versículo na palavra que Deus diz que Deus nos criou para boas. Quem está fazendo coisa ruim não está no eixo, porque Deus nos criou para boas obras, para fazer o que é bom, para agradar o Senhor, para servir o nosso irmão, para frutificar, para ser bênção, para amar o próximo como a nós mesmos, para amar primeiro a Deus sobre todas as coisas. Amém? Então Deus nos está dizendo, mas sou eu que te criei, foi eu que te formei, está tudo certo. Ou seja, eu fiz tudo certinho. Caminha na minha presença, que você vai ver que está tudo pronto. Tudo que se relaciona com você a um projeto perfeito de Deus. Se nós lermos todos os personagens bíblicos aqui, nós vemos que há uma trajetória perfeita. Deus revela lá na frente o que vai acontecer lá no final. E muitas vezes eles não estavam entendendo, mas nós temos a visão panorâmica da palavra. Nós sabemos que Deus falou e Deus cumpriu. Amém, irmãos? Quando Deus começa falando com eles aqui no capítulo 40, Deus dá uma resposta lá no 45, quando levanta Ciro. Coisa tremenda que Deus fez nesses dias aqui. E é o mesmo Deus, Deus está dizendo, é o mesmo que criou ele. E agora nós somos Israel de Deus. Amém? Você está aí? Glória a Deus. Então, tenha essa compreensão, Deus não erra. Davi disse assim, lá no Salmo 139, que no ventre da mãe, Deus nos concebeu, Deus nos preparou, Deus nos conheceu, Deus sabia tudo. Antes de ser formado, Deus já sabia todos os nossos detalhes. Amém, irmãos? Aí é a Ele que nós vamos em oração, porque às vezes nem nós estamos entendendo o que está se passando aqui dentro. Quando você vai a Deus, Ele decifra e diz assim, olha, eu te criei, é assim. O que está acontecendo é isso, faz isso, você vai ficar bem. Segue essa instrução que vai dar tudo certo. Amém? Porque quem é o criador, quem é o idealizador desse projeto aqui, tem um manual lá. E tem um manual aqui que me diz como eu devo seguir. Amém, irmãos? Amém? Segue o manual do fabricante, porque ele sabe, porque tudo isso está em nós, com um propósito, com algo que Deus vai fazer. E aí ele continua dizendo, eu te resgatei, em uma tradução diz aí, em outra tradução diz assim, eu te remi. Qual que é a sua tradução lá no capítulo 1, versículo 1? Diz assim, não tema, porque eu resgatei. Outra tradução diz o quê? Remi, que mais? Redimir. O que é isso? Vou tomar uma água de coco enquanto vocês estão pensando. Deus está dizendo, olha, o que eu tinha de melhor, porque ele fala de o Egito e Sebá por teus resgate. Jesus não tinha vindo aqui. Então ele está dizendo o que eu tinha de mais precioso, a nação mais poderosa eram essas. Só que ele está fazendo referência aqui a Jesus. Então quando Deus nos resgatou, nos remiu, ele nos remiu ali na cruz do Calvário, através do maior sacrifício do seu único. Então ele está dizendo, eu não dei o que eu tinha de mais importante para você se perder, não. Eu não dei o meu filho, meu único filho, mesmo sendo Deus, não usou os seus poderes de Deus, desceu, sofreu. Por você, não foi por nada, não. Você é precioso e você é meu, é minha propriedade. Amém? Por exemplo, esse relógio aqui é meu ou é seu? É meu. Agora, se você por exemplo, se você comprou um carro aí, pastora, eu comprei o carro aí, está a serviço da igreja. Se você diz que está a serviço da igreja, quer dizer o quê, irmão? Nós vamos pegar a chave, vamos encher de gente, vamos lá para aqui, vamos para lá e para cá.
A gente tem uma tendência, né? Às vezes é do Senhor, mas a gente faz tudo que a gente quer. Só que nós fomos comprados com o que tem de mais precioso no mundo inteiro, que é o sangue do Cordeiro. Então, nós somos remidos, ou seja, o que é remissão? Foi entregue algo em pagamento pela minha dívida e pela sua dívida. Então, Deus não fez tudo isso em vão. A obra da graça, a obra redentora não é em vão, irmãos. Então, quando Deus nos chamou, Deus vai fazer tudo para que nós possamos estar seguindo o projeto certo, porque Ele nos plantou, Ele nos idealizou e Ele nos comprou. Então, quando Deus nos dá a oportunidade, fala conosco, Ele está dizendo, eu não vou perder o que é meu, não. Quando você adquirir alguma coisa de valor, pensa aí um segundo, o que é de mais valor que você tem? Talvez para um jovem, né? Uma moto. Quem já tem uma casa, é a sua casa. Pensa no que você tem de mais valor. Pastor, eu estou pensando em todos os bens aqui, estou fazendo uma lista grande e tal. Tem as minhas ações, o dinheiro que eu tenho no Banco da Suíça e tal. Só que não, né, irmãos? Você daria isso em favor de alguém que você nunca viu? Ou quantos têm filhos aqui? Já são casados e têm filhos? Ou que não é casado, mas tem filho. Você daria um filho seu, um só, para morrer por nós aqui? Um grupo grande, né? Um grupo de gente boa. Alguém daria? Ninguém daria, irmão. Ninguém. Sairia correndo. Se eu falasse, gente, pega aqui a menina do Jackson, a Manu. Ele ia correr, ia lutar, não ia deixar, irmão. E quando a gente pensa que Deus fez isso, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus olhou para o filho e disse, filho, é você. E o filho, obediente, disse, tá bom, pai. Eu vou. Jesus está quase chegando na cruz, está lá no Getsêmani, a coisa é aquecendo, ele, pai, se for possível, passa de mim esse cálice aí, o pai. Contudo, seja feita a tua vontade. Porque ele já sabia a resposta, irmão. E às vezes a gente vive a vida fazendo o que a gente quer, achando que, como se esse sacrifício não tivesse valor. Deus está dizendo, eu jamais vou abandonar algo que eu comprei com um preço tão caro. Eu não vou deixar você perecer. Eu estou com você. E a gente é tão sem noção que acha que, né, com esse valor todo que Deus deu por nós, Deus vai nos abandonar. Jamais. Jamais. E todas as vezes que nós vamos a Ele, recorrer a Ele, Ele sempre nos abençoa. Amém? Então, você foi comprado com um alto preço. O seu valor é inestimável. Então, faça valer isso. E quando Deus nos guarda, Deus está guardando joias preciosas. O que a Bíblia diz? Que uma alma vale mais que o mundo? Às vezes a gente luta por alguém, para aquela pessoa não desviar, para ela voltar para o caminho do Senhor, porque o preço que Deus pagou por cada um de nós é altíssimo. Amém, irmãos? Então entenda o seu valor. Ah, pastor, deve ser por isso que o diabo quer me destruir. Claro. Ele está trabalhando o máximo que ele puder, até a vinda de Jesus, para que o que Deus tem de mais precioso, o que ele resgatou, seja perdido, irmão. E essa guerra é todos os dias, toda hora. E esse espírito de medo é um dos espíritos que tem acovardado a igreja do Senhor. Que a igreja não avança, não se move, né? Os problemas vêm, a pessoa estaciona, dá uma estancada, agora vai, depois para de novo. Não é assim. Deus nos comprou com um preço tão grande e Ele vai fazer valer. Agora, se você se render, você vai caminhar com Ele. Amém, irmãos? Para a gente fechar aqui, Ele fala que eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Eu acho tão interessante quando Deus chama pelo nome, ou quando Deus muda o nome de alguém. Vários textos bíblicos, Deus muda o nome. Né? E quando Deus muda o nome, Deus muda até as características da personalidade. É ou não é? Vários personagens lá, a gente vê que houve uma mudança de nome. E quando o nome é mudado, e Jacó foi um deles, né? E nós somos israelitas por adoção. Então, o nosso nome é mudado, né? Daquele que não obedecia, do rebelde para o filho, né? Daquele que era bode, passa a ser ovelha. Daquele que andava desgarrado, mas passa a ser propriedade. Então, há uma mudança quando nós aceitamos Jesus. Amém? Pastor, eu aceitei Jesus, mas nada mudou.
você corre um grande risco de estar convencido e não convertido. Quero só abrir um parênteses bem grande aqui. Conversão, eu fiz a minha provinha recente, né? Eu tirei minha habilitação depois que eu fiquei viúva, e o pastor que dirigia. E aí, na provinha tem, no livrinho lá tem conversão à direita, conversão à esquerda, né, irmãos? Ou seja, eu estou aqui, viro para cá, viro para lá. A vida do crente, a conversão, quer dizer que tudo que eu fazia nesse sentido, eu mudo o sentido. Em todas as áreas. Na mente, no pensar, no falar. Ele está falando igual, ainda fala palavrão. Então, ele não se converteu nesta área. Ele não assiste um pouco de pornografia. Ele precisa se converter nessa área, porque ele está no caminho de morte. Ele tem que sair desse caminho para o caminho de luz. Converter. Amém, irmãos? Então, nós precisamos, quando a gente estava estudando nesse domingo sobre a conversão de Paulo, a gente vê que de perseguidor ele passou a ser perseguido. De alguém que tinha uma convicção tão real que os cristãos eram uma seita. Ele passa a entender que eles estavam seguindo a Jesus verdadeiramente. E há uma mudança total de mentalidade. Por isso ele começa a escrever, olha, eu rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês se transformem, se convertam. Porque eu era assim, mas eu me converti. E ele vai falando lá no Filipenses 4:8, né? Tem lá o versículo que fala tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, nisso pensai. Mas aí ele continua o versículo, vocês têm que praticar isso aí, vocês têm que viver. Amém, irmãos? Então, às vezes a gente está acometido do medo, porque a gente precisa converter a nossa mente. Quem não sou em Deus? Será que Deus me ama? E Deus me ama por quê? Será que eu sou filha? Eu preciso ser filha. Se eu sou filha, se eu sou ovelha, se eu sou propriedade, ninguém toca na propriedade de Deus. Ninguém. Pode vir 1000 ameaças. Ninguém toca numa propriedade que é exclusiva de Deus. Agora, para eu ser propriedade, eu tenho que me sujeitar também. O problema é que a gente sabe que não está sujeito. E aí por isso que o medo toma lugar. E o medo é um espírito que tem que ser mandado embora. Amém, irmãos? Então, não é só medo de escuro. Se você tem medo de escuro, você tem que orar, porque tem um espírito te assombrando.